Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo. Bom dia para as senhoras meninas. Hoje a minha conversa é com as meninas princesas do Rei Jesus. Mulheres, hoje é o nosso dia, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Eu estou passando aqui para deixar uma mensagem ao seu coração, você mulher, aos nossos corações, porque também, eu vou estar falando aqui um pouco a respeito de mulheres exemplares dentro das Sagradas Escrituras, onde temos mulheres que são nossos exemplos até hoje. Está ouvindo o somzinho musical aí no fundo? Então, mulheres. Então a Bíblia ela é muito rica em exemplos para nós que somos mulheres. Às vezes a gente não tem essa noção, às vezes por falta de estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da palavra, e às vezes nós as mulheres nos sentimos muito pequenininhos, nos sentimos muito insignificantes, achamos que nós não temos um valor, que nós não temos muita importância. Mas eu quero falar para você hoje que nós somos sim, nós temos importância sim à luz da palavra. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho o meu celular. Entendeu? Aonde a gente vê que Deus escolheu mulheres, mulheres corajosas, mulheres que se achavam também incapazes, mas que Deus apostou nelas e elas foram vitoriosas, mulheres abençoadas, mulheres que Deus usou na obra de Deus. Então, meninas, nós somos privilegiadas, porque nós somos mulheres. Deus nos escolheu com um toquinho especial, um toquinho feminino, diferenciadas do masculino, dos meninos, mas é exatamente essa diferença, que nos deixa mais bonitas na presença de Deus, Então, hoje, o Dia Internacional da Mulher, de repente tem alguém aí que está passando por um momento difícil, alguma mulher que está se sentindo tão só, acha que não tem nem lugar para ela nessa terra, de tanto que ela se acha pequena e incapaz, porque tem pessoas que infelizmente, tem pessoas que humilha tanto, que às vezes você pode estar assim, meio que escondidinha aí na caverna, no casulo, escondidinha por causa das palavras, porque pessoas que insistem em dizer que você não faz, você não pode, você não é capaz, quem sabe dizendo que você é feia, é horrível, Tem mulheres que estão passando por tantos processos diferentes uma das outras, cada uma tem um processo, cada uma está passando o seu deserto, passando algum problema, mas eu vim aqui nesta manhã para alegrar o teu coraçãozinho através da palavra de Deus. Eu quero então convidar você que for chegando aí, vai digitando seu nominho aí para mim estar comentando o teu nome. Eu vi que a missionária Irene já estava aí comigo agorinha, Paz do Senhor, missionária Irene, bem-vinda, minha amiga. Mulher, abençoada aí, que prova de que Deus muda a história e que Deus faz coisas grandes, Exemplo aí, missionária Irene. E assim também tem mulheres na Bíblia. A gente vai pegar o exemplo da mulher, o exemplo da mulher Débora, Vamos iniciar então por Débora. Eu aprendo muito com a palavra no livro da Débora, porque a juíza a Débora não era só uma mulher, Quando a gente vai à luz da palavra de Deus, a gente olha no livro de Juízes capítulo 4, vai falar a respeito desta mulher muito corajosa na época, mas que hoje as mulheres não tinham vez, as mulheres não podiam, as mulheres não iam, as mulheres não podia fazer nada. Mas aí Deus, já desde desse tempo, Deus já pegou Débora, quebrando o tabu e, quem sabe, deixando muitos
né, confusos, sem saber o que estava acontecendo, porque até então, na época, eles tinham na mente pequena que Deus só podia usar os homens. Aí Deus vai e pega uma mulher por nome de Débora. Débora, ela estava passando ali um difícil momento ali com o povo de Deus. A nação de Israel estava completamente distanciados de Deus, né? E por causa disso, Deus permitiu, né, que viesse luta sobre aquele povo. Porque diz aqui, olha, no capítulo 4: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois, aleluia, os olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e entregou o Senhor nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. Entendeu? Então tinha um comandante ali que ele era muito temido, Císera. E a palavra do Senhor vai dizer que então Deus pega a juíza, pega Débora, levanta ela como juíza ali naquela nação de Israel. Ela é levantada pelo próprio Deus. E Deus começa então, porque tinha o Baraque, que era o chefe do exército do povo de Deus. Só que Baraque, ele era medroso, covarde. Deus, há muito tempo, Deus falava com Baraque: vai, Baraque, sobe ao Monte Tabor, escolhe da tribo de Naphtali de Zebulon, né, 10.000 homens para guerrear, eu tô contigo, vai, esta guerra, esta peleja já não é de vós, é minha, só levanta e vai, sobe. Ou seja, posicionamento, tu é o chefe, toma posição. E Deus falando e o povo ali sofrendo, né? Porque o inimigo do povo de Deus era muito temido e vinha contra Israel para derrotar. E a palavra do Senhor diz que Baraque tinha medo. Então foi necessário Deus levantar aquela mulher nos dias em que ela vivia. Deus levantou ela como juíza, além de ser esposa. Porque no capítulo 4, verso 4 vai dizer: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Olha só, que o primeiro passo aqui está dizendo que ela era mulher de Lapidote, ou seja, ela era esposa, ela era mãe, ela tinha família, ela tinha responsabilidade com a família, mas isso não impediu ela de ser juíza, de ser profetisa. Quem sabe você está aí se achando tão pequenininho, quem sabe você diz: oh meu Deus, para que eu nasci, que eu não sirvo para nada. Quem sabe hoje você está se questionando dessa maneira, achando que você não serve para nada. E eu vim aqui hoje, nesta manhã, para te dizer: mulher, hoje é o nosso dia, mas que não seja só o hoje. Todos os dias são nosso dia, todos os dias é dia de nós levantarmos, posicionarmos diante das circunstâncias, por pior que ela seja, nos posicionar diante de Deus, porque uma guerra sem Deus nós não vencemos. É tempo de nós nos posicionar, mulher, como fez Débora. Ah, irmã, mas eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, mas aí fica chorando, sentindo a derrota, e às vezes você se acha pequenininho, eu não dou conta. Se nós nos posicionar como Deus quer, nós vamos dar conta sim. Olha o que é que Deus fala aqui nesta palavra, que a juíza profetiza, esposa Débora, ela foi levantada por Deus. E aí até o comandante dizer: eu não já te falei, Baraque, levanta e sobe, eu sou contigo. Aí Baraque chega diante de Débora e diz: ah, Débora, se tu não for comigo, nós não iremos, se não for com a gente. Um exército, irmãos, veja só, Baraque era instruído para as guerras, ele era o general daquele exército. Então ele recebeu as instruções para o trabalho dele. Então o exército de Israel era o exército mais poderoso
na presença de Deus, porque eles tinham Deus. Então eles, além de ser preparados fisicamente, eles tinham Deus que não deixava perder uma guerra, a não ser quando o povo de Israel fazia coisas que não agradavam a Deus. Deus permitia que eles perdessem a guerra. Então Baraque não era para ele estar com tanto medo, porque ele não era qualquer um, ele era o chefe do exército de Israel. E ele mesmo assim, ele disse: Débora, se tu não subir com a gente não vai. Nas minhas palavras, eu aqui falando. Então, às vezes, a gente fica questionando, mas naquela época Deus usava só os homens tinham tanto preconceito e não deixava a mulher fazer nada na obra, porque dizia que só os homens eram chamados para fazer a obra, a mulher era só para cuidar da casa, né? Para cuidar de filhos, esposo. Mas aí eu vejo o Baraque e disse: não, se tu não subir, eu não subo. O que foi isso? Ele viu a diferença na vida da Débora. Ele viu que Débora não era uma mulher comum. Nós não somos mulheres comuns. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós não é uma mulher qualquer. Quando nós, mulheres, entendemos o plano de Deus na vida das mulheres, nós entendemos que nós não somos comuns. Nós não somos sem dono. Nós temos um dono. Você, quem sabe que está aí, às vezes você diz: não, mas eu não tenho força, eu não, nem mesmo estou na igreja. É tempo então de posicionar, porque Deus te chamou, não foi para ficar quietinha no seu lugar, mulher. Você é especial, você tem o seu valor, você não é comum. Deus te escolheu como escolheu Débora e tantas outras mulheres. Posiciona na presença de Deus. Toma posição naquilo que Deus quer te usar hoje, né? Que Deus quer te levantar hoje. Para quê? Para você continuar fazer aquilo que Deus tem para você fazer. É tipo de posicionamento, meninas. Nós não é uma qualquer, nós não somos comum. Ele viu a diferença na vida de Débora, sabe por quê? Porque ele viu Deus na vida de Débora. Ele era instruído, né? Mas ele viu que a presença de Deus estava com Débora. Então ele disse: se tu não subir, nós não vamos subir. Débora, ela não questionou. Ela não questionou. Quando ele disse: se tu não subir, nós não subiremos. Ela disse: eu estou pronta, então subiremos. Só que tem um porém. Então a honra não será tua, Baraque. Eu subirei, porém a honra virá pela mão de uma mulher. Irmão, Deus confiar o povo, a nação dele na mão de uma mulher, olha só, eu arrepio toda de pensar quão grandioso foi aquele feito. Uma mulher, e o que me chama a atenção, ela não pegou uma espada. Débora não teve que pegar no fio da espada para guerrear, para subir para a guerra. Débora, ela não teve que ter aulas de guerra para ali combater contra o exército, não. Ela disse: eu vou subir, mas a honra não é tua, a honra vai ser na mão de uma mulher, através da mão de uma mulher. E ela só tinha a presença de Deus. Ela entendeu que ela não precisava. Quando nós temos Deus na nossa frente, nós não precisamos temer, mulher. Vamos posicionar, vamos colocar o general dos generais, chamado Deus. Ele é o nosso general, e quando ele está diante de nós, nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Por quê? Porque maior é o Deus que está conosco do que aqueles que estão, né, com o mundo, que é os demônios, né, Satanás e seus adeptos. O maior é Deus conosco. Nós não precisamos de uma multidão quando nós temos Deus no centro da nossa vida, mulher. Você às vezes está chorando derrota, achando que não vai conseguir, que a tua família está desmoronada, que está destruída, que não tem mais jeito. Eu te convido hoje, te posiciona na presença de Deus. Posiciona diante daquele que tudo pode. Muda a tua história com a tua atitude, mulher. Com a tua atitude, te levanta dentro da tua casa. Marcha dentro da tua casa. Mas missionária, como? Orando em oração. Porque Débora não era comum, porque ela tinha Deus na vida dela. Porque Débora era mulher de oração. Débora era mulher que temia a Deus e ela honrava a Deus na vida dela. Quando ele disse vamos, ela disse eu estou pronta. A Bíblia não vai falar que o esposo tentou impedir, porque ela era de oração, porque certamente que o esposo dela sabia que ela não era uma mulher comum, que antes de ser esposa, Deus tinha chamado ela também para fazer a obra. Então a Bíblia não fala que o esposo, Lapidote, quis impedir a Débora de subir ali com o exército de Israel para aquele monte. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que ela disse, eu estou pronta, então subiremos.
E ela não contou história, ela não preocupou com mais nada, porque ela sabia que quem estava diante dela era o Deus Todo-Poderoso. Quem está diante de nós tem que ser Deus. Deus tem que estar no centro da nossa vida. É momento de nós levantar e posicionar. Chega de sofrer. O povo estava oprimido, sofrendo. Cícera tentando destruir a todo custo, porque ele era muito temido no meio de todos. Todos tinham medo, né? Todos tinham medo daquele general do exército inimigo do povo de Deus. Mas Débora disse: não quero nem saber, maior é o meu Deus. Maior é aquele Deus que me chamou. E ele não me chamou para me ficar de braços cruzados. Ele me chamou para entrar na guerra. Ele me chamou para militar, aleluia. A milícia do Senhor, o reino do Senhor na terra. Nós somos o maior exército escolhido por Deus. Nós somos o exército de Cristo. Nós, e mulher, você faz parte desse exército de Cristo. É tempo de posição, é tempo de levantar. Não precisa você pegar arma, não é preciso você pegar uma espada, não. É joelho no chão, aleluia. É intimidade com o teu Deus, é vida no altar. Quando nós colocamos a nossa vida no centro da vontade de Deus, nós entendemos que nós não somos comum, mas que nós temos, aleluia, um poder sobre as nossas vidas, o poder de Cristo Jesus. E as batalhas, nós não militamos elas sozinhas, porque nós temos o general conosco. Então te levanta dentro da tua casa. Até quando você vai deixar o inimigo roubar aquilo que tu tem de precioso, que é a tua família? Até quando você vai ficar chorando sobre os seus planos que estão sendo frustrados pelo teu inimigo, porque você não tomou posicionamento? Porque era assim que o povo de Israel estava. O povo estava chorando, mas não posicionava, não fazia nada. Até que a palavra do Senhor disse que Débora se colocou como mãe de Israel, quando ela se posicionou e quando ela subiu com o exército. No capítulo 5 de Juízes, a gente vai ver então o cântico de Débora, ela mesma dizendo: louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, 5 e 7 de Juízes, vai dizer assim, ó: cessaram as aldeias em Israel, cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Então cessou o medo, o espanto, o assombro que estava vindo contra o povo de Israel, quando Débora se posicionou, quando ela deixou a família dela ali por um momento, enquanto ela ia fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse. É isso que precisamos. Nós temos família, temos que honrar nosso esposo, sim, né? Claro, vocês têm que honrar o esposo de vocês. Vocês têm que honrar os filhos de vocês. Temos que honrar os nossos filhos. Temos que cuidar do nosso lar. Primeiro nós temos que cuidar do nosso lar, dos nossos afazeres. Mas tem tempo. Se nós conseguirmos administrar bem nosso tempo, a gente vai conseguir executar a nossa função como esposa, a nossa função como mãe, a nossa função, aleluia, como servo de Deus, e como também aquelas que trabalham fora. Também pode, porque a palavra do Senhor diz que Débora trabalhava não só em casa, ela trabalhava debaixo das palmeiras, julgando as causas de Israel, irmãos. Aquela mulher exercia, ela ensinava, ela profetizava, ela ensinava, ela julgava, ela orientava o povo de Israel. Aquela mulher tinha muito trabalho. Ela trabalhava, ela passava os dias debaixo das palmeiras. As palmeiras então receberam o nome, palmeiras de Débora, de tanto que aquela mulher vivia. Eu creio, a Bíblia não diz, mas que ela vivia mais tempo debaixo das palmeiras, julgando o povo de Israel, aconselhando o povo de Israel, ensinando o povo de Israel. Ela tirava mais tempo ali do que quem sabe dentro da própria casa. Mas ela sabia administrar tudo com ordem e com decência. Nós não podemos sair e deixar nossa casa bagunçada, mas nós precisamos também, aleluia, despertarmos, administrar bem o nosso tempo, mulher. Cuidar de casa, do esposo, dos filhos, mas também fazer alguma coisa na obra do Senhor. Contribua com a obra do Senhor. Onde estão as mulheres corajosas que o Senhor confiou na sua mão obra? Olha que coisa linda. Não deixa o inimigo ficar através de pessoas dizendo que você não pode, pelo fato de você ser mulher. Você não pode isso, você não pode aquilo. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Sabe para quê? Para você saber o caminho que você deve trilhar. Você não pode passar na frente, mas você pode sim fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu aprendi com a palavra de Deus que quando Jesus ressuscitou, sabe o que aconteceu? Enquanto os discípulos estavam medrosos, frouxos,
se escondendo. Eram homens, se escondendo com medo de morrer. Pedro negando Jesus com medo de morrer. A palavra do Senhor diz que teve um momento que 2 discípulos estavam indo para Emaús, indo embora, se escondendo, com medo de morrer, né? Quando Jesus entra no meio dos dois ali na estrada e começa a conversar até chegar ali na casa deles, ali onde ele os convida, né, para comer com eles. Depois ele desaparece. Só quando Jesus desaparece que ele diz: nossa, era Jesus, eu senti o meu coração queimava, meu coração ardia. Mas eles estavam tão desapercebidos, tão medrosos, que eles não conseguiram visualizar o que Deus tinha na vida deles naquele momento. Enquanto isso, sabe quem que estava lá na porta do sepulcro e que não saiu? As mulheres. Quando Jesus estava sendo crucificado, a palavra do Senhor vai dizer que as mulheres estavam ali entre a multidão. Os discípulos estavam escondidos. A palavra do Senhor disse que somente um dos discípulos Jesus ainda pode ver ali no meio da multidão. E depois teve um certo momento que a Bíblia não relata que tinha nenhum dos discípulos. Quando foi colocar o corpo de Cristo lá na sepultura, não tinha. As mulheres estavam lá em todo o tempo, correndo, né, sem saber o que fazer, porque precisavam retirar o corpo de Jesus. Porque ele tinha sido crucificado, acabou de morrer às 3 da tarde. Às 6 horas da tarde, depois das 6 horas da tarde, ali ninguém podia mais trabalhar, porque já era sábado. E na lei deles, no sábado ninguém trabalhava. Aquelas mulheres tiveram que correr, acelerar contra o tempo. Elas tinham 3 horas para conseguir tirar o corpo de Cristo ali, daquele lugar. E elas estiveram acompanhando todo o procedimento. Elas viram o que eles fizeram. Elas sabiam que eles não fizeram o procedimento, não limparam, não embalsamaram o corpo de Cristo como ele tinha que ser, como era, né, na época as leis. Então aquelas mulheres estavam ali o tempo todo. E elas saíram e disseram: nós precisamos encontrar alguém que tenha, né, que seja mais reconhecido, que possa chegar até ali Pilatos, ali os grandes, para liberar o corpo do nosso mestre. Aquelas mulheres não largaram Jesus nem depois da morte. Elas acompanharam a crucificação de Jesus. Aquelas mulheres acompanharam o sepultamento de Jesus. Aquelas mulheres correram para encontrar aquele moço que cedeu ali a tumba para colocar o corpo de Jesus. Aleluia. Aquelas mulheres tiveram que correr contra o tempo para agilizar tudo. Enquanto isso, onde era que os discípulos estavam? Estavam escondidos com medo de morrer. Aleluia. E sabe do que mais? Quando Jesus ressuscitou, aquelas mulheres saíram, né, depois de colocar, de arrumar alguém para colocar ali, aleluia, o corpo dele naquela tumba. Então agora ali, né, no sepulcro, então agora ali elas voltam preocupadas em procurar, né, todo tipo de óleos, especiarias, coisas para embalsamar, para limpar o corpo de Cristo como ele merecia, porque elas viram que não foi bem feito. Então elas preocuparam. E a palavra do Senhor diz que quando pelo sábado não podia, né, mas quando aquelas mulheres chegam ali cedinho na tumba, de madrugada, elas madrugaram. Na madrugada, aleluia, né? Depois que virou o sábado, aquelas mulheres madrugaram. Quando elas chegaram na porta do sepulcro, elas viram que o mestre não estava mais. Mas elas viram um anjo da cabeceira e um anjo nos pés. E aquele anjo perguntou: o que fazem aqui, mulheres? E elas disseram: onde é que está o corpo do nosso mestre? Nós queremos o corpo do nosso mestre. Nós viemos aqui para cuidar, para jogar o óleo, para limpar como ele merece. Aí os 2 anjos falam para aquelas mulheres e diz: porque procura entre os vivos, aleluia, entre os mortos, aquele que já não está mais, né, aquele que já ressuscitou. Irmãos, aí as mulheres, a palavra do Senhor diz que a Madalena, olha só, a mulher pecadora, que ninguém dava nada por ela, a mulher que era possuída por 7 demônios, que todos desprezavam ela porque ela era uma adúltera, uma prostituta, uma mulher que não tinha libertação. Todos rejeitavam a Madalena. Mas Jesus encontrou com aquela mulher e ela era tão grata que sabe para quem que Jesus apareceu primeiro? Não foi para a mãe dele, Maria. Não foi para as outras mulheres que estavam com ela. Mas Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, porque aquela mulher, ela entendeu o feito de Jesus. Ela estava ali aflita. Embora ela estivesse esquecido da parte que Jesus ressuscitaria, mas ela estava lá preocupada com o corpo, ela não abandonou como as outras mulheres. E Jesus
quando ela levanta as vistas, né, que ela volta para trás a visão, ela levanta as vistas e ela vê quem? Ela vê Jesus, só que ela não reconhece Jesus. Ela pensou na mente ser um jardineiro. Então, quando Jesus falou com aquela mulher, vai e fala para os teus irmãos, aleluia, que eu ressuscitei, aquela mulher foi para agarrar os pés de Jesus para adorar, e ele disse, não toca, que eu ainda não subi ao Pai. Então, quem foi as primeiras missionárias, quem foi as primeiras pessoas que Jesus levantou no ID, vai, né, e prega a palavra, prega a minha ressurreição. Quem foi? As mulheres. Jesus, ele se, aleluia, manifestou primeiro para as mulheres. Então não fique você achando que você é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa, você é uma mulher, aleluia, escolhida por Deus. Para quê? Para fazer a obra de Deus, aquilo que Deus confiou a ti. Então aquelas mulheres voltaram felizes, alegres, porque elas lembraram que Jesus disse que ia ressuscitar. Então elas lembraram, saíram para dar as boas novas. Deus foi as primeiras pessoas que Deus usou ali para pregar a ressurreição dele, foi as mulheres. Aquelas mulheres chegou lá onde estavam os discípulos escondidos, né, e disse, Jesus ressuscitou, o mestre ressuscitou, ele apareceu para nós. Oh, regassuriminai. Sabe o que os discípulos disseram? Estão tendo alucinação. Essas mulheres não estão certas. Eles não acreditaram. Que decepção, hein? Jesus tinha acabado de falar há poucos dias para eles tudo o que ia acontecer. E eles não acreditaram. Mesmo as mulheres vendo Jesus ressuscitado, eles não acreditaram. O próprio Tomé disse, eu não creio. Se eu não ver as gravuras das mãos, né, dos cravos nas mãos, e o local onde a lança o furou, eu não creio. Olha, irmãos, Deus, ele está à procura de alguém que crê. Ele está à procura de mulheres corajosas. O Senhor confiou em nós também. Deus levantou homens, sim, graças a Deus, mas Deus também levantou mulheres, sim. Vamos levantar, despertar, vamos posicionar, mulher. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas não é só hoje, todos os dias são nosso dia, todo dia é tempo de nós mostrar diferença, é tempo de nós mostrar para o mundo que nós não somos comuns, nós somos mulheres cheias da presença de Deus. E você que ainda não é, que está aqui comigo nesse vídeo, eu quero te dizer também que você também foi escolhida por Deus. A Bíblia vai falar a respeito de uma mulher por nome de Raabe. E Raabe, a gente vai ver no livro de Josué, que ali Deus enviou Josué, usou Josué para enviar alguns rapazes, né, da tribo ali para poder espiar a terra de Jericó, porque eles iam ganhar aquela terra. E então eles enviou ali, foi Caleb, aleluia. Foi Caleb, foi Josué e foi alguns outros ali para espiar aquela terra. E quando eles chegam lá, eles viram, né, como que era a situação, que os homens eram grandes, os homens eram gigantes. E eles ficaram amedrontados. E aí também logo, né, o povo de Jericó começou a ver que eles eram diferentes, porque o povo de Deus é diferente. Quando eles viram os espias, eles correram nos grandes, nas autoridades, olha, tem gente do povo de Israel espiando Jericó. E rapidamente eles começaram a enviar soldados para prender os espias. E ali a palavra do Senhor diz que aqueles espias, Caleb, Josué e alguns outros que estavam ali com eles, eles foram acobertados, sabe por quem? Por uma prostituta chamada Raabe. Quem sabe ninguém dava nada por aquela mulher, mas ela tinha um coração, sabe? Ela ouviu falar dos feitos grandes de Deus. Quando os espias chegou lá, ela disse, meus senhores, eu tenho ouvido falar, eu tenho ouvido falar das coisas grandes e extraordinárias que o vosso Deus tem feito. O Deus de Israel tem cuidado desta nação com muito amor e zelo. O povo de Israel para nós é um espanto, porque ninguém tem um Deus poderoso como o Deus de vocês.
A gente ouviu falar do Mar Vermelho se abrir, vocês passarem aos pés secos. E aí ela começou a contar os feitos, a fama de tudo o prodígio que Deus fazia, foi espalhando de uma maneira que o povo tinha medo. Porque todas as guerras Deus ganhava através do povo de Israel. O povo de Israel ganhava através de Deus. Todas as guerras o exército de Israel ganhava, porque o povo tinha tanto medo, porque sabia que era certa. Então Raabe ouviu falar dos feitos e ela temeu quando ela entendeu que eles eram enviados de Deus ali para espiar. Ela sabia que ali tudo seria destruído e ela acreditou tanto que ela mesmo pôde colocando a vida dela em risco, porque se eles descobrissem, matava Raabe, né? Se ali o povo de Jericó descobrisse, as autoridades matavam aquela prostituta e a família dela, porque não morria só ela, morria toda a família. Mas ela acreditou tanto, o coração dela creu tanto nas escrituras e nos feitos maravilhosos de Deus, que aquela prostituta disse: meu Senhor, entra aqui que eu vou esconder vocês. Sobe aqui, a minha casa fica sobre o muro de Jericó. Eu vou fazer um jeito aqui de vocês descerem aqui por cordas, né? Colocou algumas cordas, algumas coisas. Me colocou ali, fez com que eles descessem ali, saíssem e fossem embora, escaparam através da vida daquela prostituta. E por causa do feito da Raabe, sabe o que aconteceu? Eles fizeram uma aliança. E eles disseram: mulher, ela disse assim, mas vamos fazer uma aliança. Juras que não se esquecerá de mim e dos meus, quando vocês voltar para tomar Jericó. E ele disseram assim: mulher, tão certo como vive o nosso Deus, como nós não quebraremos a aliança. E colocou uma fita vermelha ali, né, simbolizando o sangue do cordeiro, e disse: olha, e não sai daqui, nenhum mal vai atingir enquanto você estiver aqui dentro, não sai. No dia que nós chegar, né, quem estiver aqui dentro da casa vai escapar, todos que estiverem fora da casa perecerá. E aquela mulher obedeceu à risca. Ela acreditou e ela teve a vida dela transformada. E sabe do que mais, mulher? Aquela prostituta que ninguém dava nada por ela, desprezada, quem sabe rejeitada pela sociedade, né? Quem sabe, naquela época, mulheres assim, né, não eram bem vistas. E sabe o que aconteceu? Deus usou aquela prostituta para gerar um filho. Que coisa mais linda, hein? Aquela mulher gerou um filho. E aquele filho, aleluia, ele gerou o filho pai de Davi. Olha bem, a Raabe gerou Boaz. Boaz com Ruth gerou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o pai de Davi. E da onde veio Jesus? Da onde veio Jesus? Por que o cego Bartimeu gritava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque ele veio dessas raízes, através da atitude de Raabe. Ela se tornou participante da genealogia de Cristo Jesus, não é qualquer um, de Jesus Cristo. Mulher, você ainda não serve ao Senhor. Quem sabe você se acha tão pequena. Quem sabe você tem vivido uma vida, né, muito sofrida, de angústia. Quem sabe, né, tantas tribulações e angústia. E você não entendeu que você não é comum. E que muitas das vezes você está passando por isso porque Deus está esperando você tomar uma posição. E que muitas das vezes você está passando por isso, mulher, não porque você não tem o teu valor, não porque você não é preciosa, não porque Deus também não escolheu a ti. Da mesma maneira que Deus escolheu a Raabe, Deus também te escolheu. Só que Raabe, ela teve atitude, ela teve posicionamento para fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer de você. Posiciona de acordo com a palavra, te posiciona, porque Deus também vai te usar. Não importa a vida que você vive, não importa quem você foi, não importa quem você é, o que importa é que você se posiciona de acordo com a palavra hoje. E Deus muda a tua história como mudou a história de Raabe. Mulher preciosa, mulher virtuosa. Precisamos ser mulheres virtuosas. A palavra do Senhor fala no Provérbios: mulher virtuosa, quem a achará? Aleluia.
Seja virtuosa, te levanta dentro da tua casa, mulher. Se posiciona, põe o joelho no chão, boca no pó. Tem uma vida de acordo com a palavra. Começa a folhear a palavra de Deus. Começa a conhecer as escrituras. E o meu povo peca porque eles faltam conhecimento, diz a palavra de Deus. Filhas, nós pecamos às vezes por não conhecer o poder da palavra de Deus. Eu te convido hoje, mulher, te posiciona, você que faz parte aí, né, que está aí me acompanhando aí nesse canal, aí no Facebook, nas redes sociais. Eu quero te dizer hoje, você também foi escolhida por Deus, você não é uma qualquer. Você ainda está passando esse processo difícil, porque você ainda não entendeu o processo de Deus na tua vida. Você ainda está ainda amargurada dessa maneira, quem sabe com a vida arruinada, casamento arruinado, filhos arruinados, e você não sabe o que fazer. Você às vezes está para ficar louca e não sabe mais como falar e fala, meu Deus, faz isso, faz aquilo. Mas para Deus fazer, primeiro você tem que fazer. Para poder Deus entrar na tua causa, primeiro você tem que posicionar na vontade dele. Quando você entender o que ele tem na tua vida, aí ele vai mudar a tua história, ele vai mudar esse cativeiro, ele vai transformar a tua casa, ele vai mudar a história da tua família, ele vai mudar a tua história de vergonha, de humilhação, sabe? Ele vai transformar, ele vai mudar. Porque Deus, ele tem para nós é novidade de vida, mulher. Tu não é uma qualquer. Aleluia. Hoje é dia de refletir. Dia Internacional da Mulher. Aleluia. Se até os homens na terra estão nos dando esta honra, colocando aqui um dia, né, específico. Aleluia. Para comemorar o nosso dia. Quanto mais Deus que te formou, que te gerou, que te criou e que te fez perfeitamente, sabe, tudo perfeito, aleluia. Deus não errou, Deus nunca erra, Deus não errou na criação, Deus nunca faz nada errado, ele é perfeito, diz a palavra, e até a sua vontade, ela é perfeita, aleluia, e agradável, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dele, quanto mais ele, Deus é a própria perfeição, mulher. Deus não se enganou quando te fez. Para de achar que você não serve. Para de achar que você não vai conseguir. Para de preocupar com o que os outros dizem ao teu respeito. Entra na vontade de Deus, porque o mais importa o que Deus sabe ao teu respeito. Ele conhece aqui. O homem olha por fora. Deus olha por dentro e vê o que tem aqui dentro, ó. Ele vê a sinceridade do teu coração. Ele te conhece, mulher. Tu não é qualquer uma mulher. Tu é uma mulher que Deus gerou com propósito. Então, para você chegar neste propósito que Deus te gerou, primeiro você tem que passar neste processo. Porque Deus tem que nos lapidar. Deus, ele tem que nos transformar. Ele tem que nos aperfeiçoar na presença dele. Para nós entender a sua perfeita vontade na terra. Nós não veio no mundo simplesmente para ser mulher. Nós temos o nosso encanto, nós somos mulher. Nós somos mãe, esposa, amiga, irmãs, sabe? Pastoras. Nós somos de tudo um pouco. Então cabe a nós, aleluia, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não tarda no chamado que Deus te chamou. Para de sofrer. Às vezes nós sofremos muito. Já pensou? É como se a gente estivesse dando murrada assim na ponta de faca. Nós não queremos entender o que Deus tem na nossa vida e nós sofremos. E nós não entendemos que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós viver uma vida de poder, uma vida de vitória, uma novidade. A Bíblia diz que nós temos que viver é novidade de vida. É vida com abundância. Aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, ele confiou em você, porque ele sabe que você é capaz, mulher. Aleluia. Não deixa que só hoje seja o Dia Internacional da Mulher, mas que todos os dias você venha representar bem a mulher que você é nessa terra. Que todos os dias nós possamos ser uma Débora corajosa. Uma mulher desprendida. Que possamos, aleluia, ser uma Abigail,
no meio do furacão, no meio da guerra, no meio de uma família arruinada, no meio de uma nação que não tem compromisso com Deus, de um povo perverso. Seja você uma Abigail, seja pacífica, mulher. Dentro da tua casa, traz a pacificação dentro da tua casa. Mulher, te levanta, é tempo de levantar. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, no Salmo 60, desperta, desperta, pois já vem sobre ti a glória do Senhor. Levanta, levanta, precisamos nos levantar, mulher. Precisamos nos posicionar. Eu fico meditando no exemplo de Esther, Hadassah. Hadassah era uma mulher que aparentemente comum, uma mulher que estava ali no meio dos cativos, não estava na sua nação, não estava no meio dos seus. Ela tinha sido levada como os demais cativos. Estava ali no reino ali de Suzã. Por quê? Porque Deus preparou a situação para Esther, né? Hadassah, que quando ela passou a conviver no palácio, ela, né, se permitiu ser chamada de Esther, para que ninguém soubesse que ela era Hadassah. Quem lê Bíblia vai entender. E ela tinha um tio, ela não tinha pai, ela era órfã de pai e mãe, mas ela foi cuidada pelo seu tio Mardoqueu. E a palavra do Senhor diz que quando as coisas apertou ali e foi levantado um decreto para matar todos os judeus, Esther era judia, ela ia morrer também, ela ia perecer junto com todos, sendo a esposa do rei, mas ela pereceria porque também ela era judia e o rei não podia revogar ali a ordem, porque o rei já tinha permitido, aleluia, que aquele homem fizesse aquele decreto, e o rei deu um anel para assinar o decreto, não tinha mais para onde correr. Então a Esther também morreria junto, sendo a rainha, sendo esposa de, aleluia, do rei. Mas a palavra do Senhor diz que quando Mardoqueu mandou os eunucos chegar até ela e dizer, fala para ela que foi levantado um decreto que nós morreremos, mas que foi para isso que Deus colocou ela aí no palácio. Quem sabe para esse tempo Deus colocou ela no palácio como rainha, para ela interceder pelo nosso povo. Se ela interceder, amém. Se ela não interceder, se não interceder, diz para ela, que saiba ela, que por um outro meio Deus nos livrará. De uma outra forma Deus nos livrará, porém ela perecerá. Por quê? Porque quando a gente negligencia o chamado de Deus, perecemos. Aquela mulher, agora a esposa do rei Assuero, rainha, ela tinha uma grande função agora. Ela tinha agora uma incumbência muito grande. Irmãos, a vida dela estava em risco, porque ela tinha que entrar no palácio, na câmara do esposo, que na época ela não podia entrar lá se o esposo não a chamasse. E ela tinha que entrar diante do rei. E se ela entrasse diante do rei sem ser chamada, e o rei não estendesse ali o cetro para ela, ela morreria. Mas aquela mulher foi muito audaciosa. Ela foi muito ousada. Ela foi muito corajosa. Ela arriscou a vida dela, porque de qualquer forma ela morreria. Então ela disse, fala para ele, fala para o meu tio, que eu não vou deixar o meu povo sozinho. Foi para isso que o Senhor me colocou aqui? Então eu estou aqui para isso? Então para isso eu vim, então é isso que eu vou fazer. Fala para ele, falar para todo o povo, todo o nosso povo, jejuar 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Todos, irmãos, e não era só adulto não, de criança, animais, tudo tinha que jejuar. O sacrifício era grande, mas era por uma grande causa. Então a rainha Esther jejuou 3 dias, 3 noites, para salvar todo o povo de Deus. Mas isso é lindo demais. Como que nós não enxergamos o quanto que nós temos valor na presença de Deus, mulher? Quanto que nós não somos mulheres comuns? Como não entender que Deus nos chamou para acrescentar, para fazer diferença? Agora aquela mulher, ela era responsável por todo o povo que estava com ela ali, para não morrer, para não perecer. E ela jejuou os 3 dias e as 3 noites. E então ela foi
diante do rei Assuero. Deus trabalhou de uma maneira tão linda que quando o rei viu aquela mulher, não é só porque ela era bonita, irmão, porque a aparência física não é muito importante. Se ela fosse arrogante, se ela não tivesse Deus na vida, que ela não tivesse algo que atraísse o esposo, algo diferenciado. Porque eu acredito até que às vezes a Bastis, né, a ex-esposa dele talvez fosse até mais bonita que Esther, não sei. Mas ele recusou ela, rejeitou ela, porque ela desobedeceu a ordem dele. Então, sabe o que foi que não fez com que Esther morresse ali, naquele momento que ela entrou diante do rei Assuero? A presença de Deus. Porque Deus estava diante dela. Porque ela não era uma mulher qualquer, ela tinha Deus no centro da vida dela. Seja você também uma mulher usada por Deus nessa terra para livrar vidas. Tem muitas vidas. E eu quero te falar que o primeiro livramento que Deus quer te usar é dentro da tua casa. O primeiro livramento é Deus quer te usar para que os teus filhos não pereçam, para que o teu esposo não pereça, para que a tua família parentela não pereça. É por isso que Deus te escolheu dentro da tua casa. É por isso que você não entende como que as coisas estão difíceis. Mas Deus te incumbiu, mulher. Te colocou por responsável das vidas que estão dentro da tua casa. As vidas que estão ao teu redor. Toma posição como Esther. E o rei, quando viu ela entrar, ele estendeu o cetro. Porque ele era atraído. Não pela beleza física, que não é tão importante quanto a presença de Deus que habitava na rainha Esther. Foi isso que fez aquela mulher ser destacada entre tantas mulheres jovens, virgens, para casar com ele, ser selecionada para ser esposa de um rei. Uma mulher que era cativa. Se casar com o rei. Ser rainha, tornar-se rainha. Deus tem planos. Me emociono quando eu vejo a história de tantas mulheres. E às vezes nós nos sentindo tão pequena. E às vezes nós achando que nós não serve, que nós não pode contribuir, que nós não pode isso, que nós não pode aquilo. Ei, nós podemos no Senhor. No Senhor. Sem Ele nada podeis fazer. Mas nele podemos tudo. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Não vem de nós. A nossa força vem dele. Por isso que é necessário entregarmos as nossas vidas na mão de Deus, deixar Ele nos guiar naquilo que Ele nos chamou. Qual é o propósito que Deus tem com a tua vida? Te posiciona para que Ele cumpra o propósito. E para cumprir o propósito é preciso nós passar neste processo que nós passamos muitas das vezes, porque o processo ele gera dor, o processo gera lágrimas, o processo gera sofrimento, para nós alcançar o propósito. Mas não desista, mulher. Você é escolhida por Deus para acrescentar. Para acrescentar. Então, valoriza o teu chamado. Valoriza o que Deus tem na tua vida. Deus te dotou de dons. Deus te deu tantas coisas para ser ferramenta para você fazer a obra, para você ganhar almas. Quem sabe muitas das que estão comigo agora, muitas das que estão acompanhando esse vídeo neste momento, está afastada, não entendeu o propósito e no processo não deu conta. Porque o processo gera dor, sofrimento, e aí preferiu então dar um tempo da presença de Deus. Quem sabe? Mas Deus te colocou ferramenta nas mãos, mulher. Para quê? Para trabalhar. Então, mulher, eu te convido, te posiciona na presença de Deus. Te posiciona na vontade de Deus. Faça aquilo que Deus tem para você fazer. Porque aquilo que Deus te escolheu para fazer, mulher, não tarda. Para que tu não pereça. Para que tu não pereça. Esther não tardou. Quando ele disse, olha, foi para isso que Deus te colocou aí. Então ela disse, então eis-me aqui. Te posiciona aí, fala, Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou neste processo tão doído, mas eu não estou te entendendo, mas eu quero entender, meu Pai, a tua vontade para a minha vida. Me mostra qual é a tua vontade, me dá a força que eu preciso. Te posiciona, mulher, antes que seja tarde demais, antes que a tua casa venha perecer, antes que teus filhos venham morrer, antes que a tua família venha morrer sem salvação.
Seja bem-vindo, pastor Felício. Ai, Senhor. Seja bem-vindo aí, todos que estão aí conectados. Gente, eu tô vendo algumas pessoas aí, né? Curtindo aí. Sejam bem-vindos comigo. Então, é muito sério isso, mulher. Nós somos mulheres, mas isso não nos faz menos capacitada, não. Cada um, Deus escolheu com um propósito diferente, com dons diferentes, né? Com ferramentas diferentes. Nós podemos ser, né, mulher, podemos cuidar bem dos nossos esposos, podemos ser mãe, cuidar bem dos nossos filhos, ser boa dona de casa, cuidar bem da nossa casa, podemos cuidar bem do nosso trabalho lá fora, mulheres que trabalham, que tem muitas que têm que trabalhar fora, podemos ser, né, ágeis, mas podemos também trabalhar na obra do Senhor, entender o propósito conosco nessa terra. Mulheres, vamos levantar, vamos despertar, não deixa a amargura tomar conta. Porque eu vejo que quando Ana passou anos e anos sofrendo para gerar um filho e não gerava, e aquilo foi causando dor, aquilo foi causando angústia, aquilo foi causando amargura na alma de Ana, ao ponto dela mesmo dizer no capítulo 1, versículo 9, 10 adiante, ela mesma abrir a boca e dizer: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, eu estou com amargura na minha alma. Aquela mulher chorou abundantemente nos pés do Senhor, com a alma amargurada, tamanho era o sofrimento e a dor dela. Mas por que ela não teve aquela atitude antes? Entendeu? Então, às vezes nós tardamos, prolongamos o nosso sofrimento. Às vezes nós prolongamos a nossa dor por não entrar na posição que Deus já quer agora. E ficamos tardando, aí o sofrimento aumenta, e aí quando nós já achamos que não tem mais nenhuma saída, que nós recorremos para os pés do Senhor, não espera chegar a esse ponto, posiciona hoje. Então Ana passou muitos anos, todo ano, uma vez por ano ela subia no templo para sacrificar junto com seu esposo Eucana e a rival Penina, e era humilhada no caminho até chegar no templo. Todos os anos, que sofrimento aquele! Anos e anos, até o dia que ela não aguentou mais. Então ela chegou lá e disse: Senhor, eu já não aguento mais. E ela se jogou aos pés do Senhor, e com a amargura ela começou a chorar. A humilhação de Ana era tão grande, a dor era tão grande, que a palavra de Deus vai dizer que ela não conseguia mais nem falar, ela só gemia, ela só movimentava os lábios e chorava, porque ela não tinha mais palavras, sabe? Mas aí a palavra do Senhor disse que a petição dela foi esse: Pai, se benignamente atentares para a tua filha, e um filho me concedeu, um filho varão. Olha a ousadia dela, olha como ela estava sábia, hein? Ela chegou lá no monte ousada, determinada. Ela especificou o que ela queria, hein? Temos que especificar para Deus o que nós queremos. Né? Falar para Deus, temos que ter ousadia na presença de Deus, temos determinação. Quando nós queremos uma coisa, nós não podemos desistir, mulher. Às vezes as mulheres desistem fácil demais. Chega de desistir. Às vezes você desiste fácil demais de tudo. E aí nunca consegue obter vitória. Por quê? Porque desiste. Então Ana não desistiu. Ela disse: se benignamente atentares para a tua serva, e a tua serva deres um filho varão, então eu te darei de volta por todos os dias da sua vida servir no templo. Olha aí que propósito, Deus agradou. Oh, mas esse Deus é lindo, hein? Ah, coisa maravilhosa. Esse Deus é lindo demais, gente. Deus se agradou da ousadia e determinação daquela mulher. Ah, se ela tivesse sido ousada e determinada antes, quanto sofrimento, hein? Poderia ter sido evitado. Deus esperando ali. Deus precisando tanto de um sacerdote, de um juiz, aleluia, porque o sacerdote Eli estava corrompido, morto espiritualmente. Os filhos dele, que era para ser o assessor dele, né, que era para ocupar o lugar dele, estavam corrompidos. Ele corrompeu justamente porque não soube educar os seus filhos, ensinar os seus filhos a honrar a Deus.
Então ele morreu espiritualmente porque ele passou a mão, não tomou posição. E agora Deus precisava tanto ali de um sacerdote, de um juiz, de um profeta. E aí quando Ana disse: eu te darei de volta, Senhor, para te servir no templo por todos os dias da sua vida. Deus disse: opa, era isso que eu queria. Porque eu trabalho com propósito, Ana. Enquanto tu queria um filho para ti, mulher, eu não te dei. Enquanto tu queria um filho para tirar tua vergonha, para pastar na cara da rival, para mostrar para a sociedade que tu precisava de um filho, eu não te dei. Oba, mas agora, hein? Agora tu me agradou, mulher, porque agora tu quer um filho para mim. Tu quer um filho, mas para minha casa. Tu quer um filho para me servir todos os dias da sua vida. Agradei, olha, te darei o filho. E aí Deus pega o profeta que estava morto espiritualmente e ainda usa a boca dele. Porque quando Deus quer falar comigo e contigo, Ele usa qualquer um. Ele usa porque Deus é bom. E o sacerdote disse: então, mulher, que seja concedido segundo a petição que tu fizeste ao Deus dos exércitos. Deus honrou. A palavra do Senhor diz que no próximo ano, quando ela voltou, ela já voltou, ó, com Samuel, irmãos. E você, quanto tempo que você tá aí? Senhor, mas eu quero, mas não toma posição. Senhor, eu quero, Senhor, cadê que o Senhor não me dá? Mas você às vezes está sendo egoísta, pensando só em você. Fala para Deus: Senhor, eu quero aquilo que tu tem para mim, não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Senhor sabe que é melhor para minha vida. Entenda, a palavra de Deus diz: pedes e não recebe. Por quê? Porque pedes mal. Temos que ter sabedoria até para pedir. E não desista daquilo que você quer, daquilo que você sabe que é bom para você, de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, Deus, se essa é a tua vontade, Senhor, eu quero, não desisto. Ana não desistiu. Deus se agradou e entregou. Então é isso que Deus quer de nós. Posicionamento, porque às vezes nós ficamos prolongando o nosso sofrimento e vem as marcas, as feridas, né, as dores, as lágrimas, o sofrimento. Por quê? Porque nós tardamos em fazer aquilo que Deus quer. Quando Ana entendeu, então Deus entregou a vitória. Eu poderia hoje passar o dia todo falando de mulheres virtuosas, de mulheres exemplar dentro da palavra. Meu Deus, eu poderia passar o dia todo hoje falando de mulheres ousadas, determinadas, que contribuíram na obra, que Deus levantou para a obra. Eu poderia falar o dia todo hoje, porque são tantas delas. Gente, que coisa maravilhosa. Mas o tempo é corrido. Mas, mulheres, aí está uma mensagem para o teu coração, que eu senti no meu coração de transmitir a vocês. Mulheres cristãs, né, cristãs, e mulheres que não são cristãs. Paz do Senhor, Levita Manassés, tudo bem, querido? Então, mulheres que... Fica à vontade, viu, Levita? E compartilha aí com as mulheradas aí, tá? Mensagem do trono de Deus aí para as mulheres. Então, muitas das vezes é isso que acontece. Na palavra de Deus a gente vê tantas mulheres que nos dão exemplo e às vezes nós não pegamos o exemplo delas. Eu poderia passar o dia todo. Então, essas são as mulheres que o Senhor colocou no meu coração de falar para vocês. Mulheres que são cristãs. As mulheres que ainda não são cristãs. Mas aprenda com esta palavra, porque eu tenho certeza que vocês ouvir essa mensagem, vocês vão olhar melhor e vai dizer: o quê? Eu estou perdendo o meu tempo, eu não sou uma mulher qualquer, eu não sou uma mulher comum. Eu posso sim ser a diferença dentro da minha casa, como foi Raabe, o escape da família dela. Eu posso sim, mesmo que eu ainda não sou cristã, eu posso melhorar a minha vida. Eu posso me posicionar a partir de hoje, porque nada te impede, nada. Então, aleluia, ô glória, bem-vinda a esposa do Manassés. Deus abençoe, minha linda. Então nós temos tantas
mulheres exemplares à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, para nós tomar como exemplo. Sabe o que é que acontece hoje? Nós queremos ser imitadoras de mulheres famosas do mundo, mulheres que têm suas vidas arruinadas. Parece que chegou alguém aqui no meu portão. Né? Então, mulheres que não têm compromisso com Deus. Aí nós queremos imitar ela, parecer com elas, mas nós não queremos parecer com as mulheres das Escrituras Bíblicas, as mulheres que nos dão exemplos, as mulheres que nos ensinam como nós ser mulher. Dia Internacional da Mulher, né? Privilégio para nós, mas nós temos que ser essa mulher guerreira, como Débora. Nós temos que ser essa mulher ousada, determinada, como Ana. Mas nós temos que ser essa mulher, aleluia. Nós temos que ser essa mulher também como Abigail, pacífica. Gente, se a Abigail não chega ali até o rei Davi para interceder pela casa dela, teria morrido ela, filhos, esposa e toda a sua descendência. Olha, gente, quanto que é importante, tanto que Deus conta conosco, mulher, tanto que Deus confiou em nossas mãos a nossa família. Quando Nabal disse, olha, fala para ele que eu não tenho que dar nada para ele não, que ele pensa que eu nem conheço, um fugitivo, sendo que Davi tinha usado de benevolência para os homens de Nabal. Nabal era tão maligno, tão endemoniado, que ele não ouviu o pedido de Davi. E Davi, irmão, era um homem segundo o coração de Deus, mas pensa o quê? Guerreiro. Quando ele ouviu a fala do os criados chegou falando, ele disse, vou matar hoje. Vive o Senhor, meu Deus, como não passa de hoje. Hoje mesmo eu vou dar cabo de toda a descendência de Nabal. E ele estava preparando para ir com os soldados dele, para exterminar Nabal e toda a família, junto à esposa Abigail. Se Abigail não tomar uma posição, se Abigail não entendesse que ela era uma mulher e não era mulher comum, ela disse, o quê? Vou sair aqui quietinha, nem vou falar pro meu esposo, porque eu conheço o esposo que eu tenho, né? Endemoniado como ele não me deixará ir. Então ela levantou, né, a caladinha, chegou no servo e disse, prepara a jumenta que eu vou até onde está o povo, né, de Davi, onde está Davi e os seus soldados. E ela foi, levou tudo que ele tinha pedido. E quando aquela mulher chega, que Davi estava preparado, as espadas afiadas para exterminar ela com a família. E aquela mulher chega, sacrifica a vida dela, porque se ele quisesse, teria matado ela ali. Ela chega e prostra aos pés de Davi. E através daquela mulher, Deus deu um grande livramento para ela e toda a família dela. E sabe, por causa do feito dela, Davi disse, mulher, se tu não chega agora, eu ia acabar até com as crianças inocentes que não tinha, né? Não devia no caso. Mas sabe o que acontece? Ela fez um grande ato de fé, coragem, foi pacífica, promoveu paz na guerra. E por causa da atitude de Abigail, Deus matou Nabal. Deus matou aquele homem maligno. Davi não teve que tocar um dedo. Deus matou Nabal. E sabe o que acontece? A atitude dela mexeu tanto com o rei Davi, que o rei Davi escolheu ela para ser uma das esposas. Abigail se tornou esposa do rei Davi. E nós, mulheres, nós temos que entender, mulheres, que nós não é qualquer uma. Vamos agir mais de acordo com as escrituras. Vamos fazer mais a vontade de Deus. Vamos entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Então a gente tem tanta mulher. Seja pacífica como Abigail. Eita glória. Aleluia. Seja sábia, prudente como Esther. Eu poderia passar o dia todo hoje falando de mulher. Muitas mulheres de testemunhos fortes. Mas nesta manhã eu quero te deixar essa mensagem. Hoje é o nosso dia, mulher. Nós somos privilegiadas, hein? Hoje é o nosso dia. O Dia Internacional da Mulher. E eu quero te convidar a meditar melhor.
sabe? Na importância que nós, como mulheres, temos na presença de Deus e na nossa casa e por onde nós andar, aonde o Senhor nos enviar, o Senhor vai nos usar para abençoar as vidas, para libertar almas, para ganhar almas, para salvar casamentos, para restaurar famílias. Aonde nós ir, aonde o Senhor nos enviar, Ele vai nos usar para a sua obra. Gente, desculpa, é o barulho. Eu tô gravando aqui na área de casa, perto do portão, e o barulho da rua aqui, né? O carro do lixo passando, barulhão, os alunos saindo da escola, tá? Mas eu quero encerrar aqui. Beijo, mulher. Se valorizem, se amem. Antes de amar alguém, se amem. Amém? Porque tem mulher que não consegue se amar. Entendeu? Se você não consegue se amar, como que o parceiro vai conseguir te amar? Né? Se você mesmo não se ama, se você mesmo não se valoriza. Né? Se ame, antes de amar alguém, se ame. Né? Porque tem pessoas que querem tirar a vida, que não entende, tem que se amar. Espera amor do parceiro, espera amor de pessoas, e aí querem tirar suas próprias vidas porque não é correspondida. Eu quero te dizer, se ame primeiro e lembra que Deus te ama. Deus te ama. E não tem amor maior, não tem amor para comparar com o amor dele. Eu não sei qual é a vida que você está vivendo. Mas não te esqueça que ainda que ninguém te amar, mas Deus te ama. Então se ame, porque Deus já te ama e Ele confiou em ti, Ele te escolheu para ser diferenciada na terra e através de ti, almas serem abençoadas. Amém? Vidas serem resgatadas, outras mulheres serem alcançadas. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Beijo, paz do Senhor. Fica com Deus. Mama na fé, senhora Irene, que vi aí, pastor Alessandro Felício e alguns outros que vão entrar depois, né? Por enquanto que eu consegui visualizar, né? Que são os que comentam. E os outros que vão chegar aí depois, sejam bem-vindos. Mulheres, especialmente as mulheres, sejam edificadas com essa mensagem hoje no nosso Dia Internacional, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Beijo! Paz do Senhor, meninas! Cheiro!